Vamos começar? Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu contar um pouco da minha história. Amém. Eu fui católico e automaticamente frequentei o espiritismo, uma cegueira espiritual. Eu ia para centro de mesa branca, ia para Umbanda, seguia todas essas coisas erradas. Uma cegueira espiritual para dar na gente, né? A gente sabe que o diabo ele nos engana, ele tenta enganar a criação de Deus. Deus não chamou a gente para ser cavalo de ninguém. Graças a Deus, nunca recebi entidade nenhuma, mas eu só batia aquele tambor. Hoje eu não sei nem mais bater nada. Graças a Deus, né? E aí, automaticamente, Deus, quando te arranca de um lugar, ele arranca completo, não arranca metade. E aí, assim, eu tinha uma Aparecida do Norte muito grande na minha casa. Eu ganhei de um amigo meu que faleceu. Eu achava que aquilo me protegia, São Jorge me protegia. Só que Deus já tinha um propósito em tudo que aconteceu na minha vida. Amém. Eu morava de aluguel com a minha esposa. E eu comprei um carro, assumi um carro. E eu fiz um cálculo com a minha esposa de pagar a prestação do carro e de automaticamente pagar o aluguel. E na minha conta e na conta dela, a gente fez a conta errada, iria estar sobrando na época como se fosse R$1.000. Para a gente poder fazer compra, pagar luz. E quando eu fiz a conta não ia sobrar R$1.000. Ia faltar R$1.000. Eita! E eu me desesperei. Meu irmão já era crente, meu irmão já era evangelista. E eu falei, agora, como é que a gente vai fazer? Eu já tinha assumido o carro. Já tinha assumido, a menina já tinha passado. Já tinha tirado o carro do cunhado para passar para mim, que ele não conseguiu pagar. E assim, eu não paguei um centavo, pastor, para assumir esse carro. Ela estava desesperada que o nome dela já estava no Serasa e ela tinha que arrancar esse carro do cunhado porque o cara não estava conseguindo pagar. Olha como é que o diabo usa o material para destruir a gente, mas Deus também usa o material para também te puxar para perto. Eu não estou fazendo apologia ao material, sempre o espiritual. E aí, automaticamente, essas irmãs chegam. Oi, irmão Marlene. Olá. Vou esperar um pouquinho para elas chegarem, sentarem. Vou esperar um pouquinho. Irmã Marlene, o aniversário da irmã Marlene hoje, gente. Aniversário dela hoje. Glória a Deus. Irmã Marlene, uma bênção, né? Mulher de oração. Mulher de oração, meu Deus. Irmã Marlene, o fogo desce na igreja com ela. Vai descer hoje também. Vai. Eu estou contando aqui, minhas irmãs, vocês chegaram agora, um pouco do meu testemunho. E assim, eu estava contando para elas que eu pagava aluguel na época, eu e minha esposa. E assim, quando Deus determina uma direção para a gente não tem para onde ir. E o meu irmão, ele morava de aluguel, e eu decidi comprar um carro. Só que eu não tinha como comprar um carro. Uma irmã tinha tirado o carro para o cunhado e o cunhado não conseguiu pagar a prestação. E ela queria limpar o nome dela no Serasa, para limpar as prestações do carro. E ela falou comigo, Marquinhos, se você quiser, eu tomo o carro dele e passo para você. Eu não quero que você tome o carro dele, quero que você converse com ele e automaticamente eu vou assumir as prestações do carro dele para lá e vou pagar o carro atrasado, justamente porque eu estou limpando o teu nome. Vai ficar como se eu tivesse dado uma entrada, né? E aí, automaticamente, eu assumi esse carro. Só que eu tinha falado aqui que tinha feito. Que eu tinha feito um orçamento. Eu tinha feito um orçamento. Ia sobrar, no caso, com a prestação do carro, uns R$1.000 para mim, como se fosse hoje. Naquela época era R$100, como se fosse hoje é 100 mil. Falei, pô, vai dar pra gente fazer compra, pagar luz e automaticamente pagar a água e ficar com o carro. Só que a conta da minha esposa estava errada, gente. Ia faltar R$1.000. E aí eu falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Porque eu já assumi o carro, já peguei o carro e agora? Aí eu fui no meu irmão sempre tentando me evangelizar, eu nunca aceitava Jesus, eu idólatra, frequentei centro espírita, batia macumba. E eu automaticamente, naquela cegueira espiritual, fui lá falar com meu irmão, é marceneiro, todo mundo conhece meu irmão Beba, que sabe que ele trabalha com madeira, essas coisas. E meu irmão, eu tinha comprado um terreno, onde é a minha casa hoje. Só que eu não conseguia fazer nada no terreno, porque o terreno foi também uma bênção de Deus. O terreno eu consegui 12 mil com meu cunhado emprestado, você vê como é que eu estava enrolado. E aí eu tinha que pagar 12 mil aí, mas eu ia pagar a faculdade dele, para ele poder automaticamente passar a comprar um terreno para mim e emprestar o dinheiro. E eu não tinha como
pagar tudo. Mas eu quando assumi esse terreno, quando eu comprei esse terreno, peguei 10 mil dele, meu cunhado. E automaticamente faltava 2. A mulher portuguesa ela não queria vender por 12. Ela só vende por 12. A gente tinha que oferecer 13 parcelados, eu não quis. É só 12 na mão. Falei, tá bom, vou fazer o seguinte, se ela não vende para ninguém não, eu fui no Banco Ibis, peguei mais 2 mil e acertei a prestação, aliás, a dívida do terreno. Peguei o terreno. Aí tive que pagar a faculdade do meu cunhado na dívida que eu estava devendo o terreno. Então eu estava todo enrolado. Então quando eu peguei esse carro, eu peguei fazendo esses cálculos todos, eu não tinha como arrumar R$1.000 para poder suprir. Falei, agora, Simone, o que a gente vai fazer, meu Deus? Ela foi você fazer um barraco lá no terreno. Fazer um barraco. A gente sai do aluguel, que a gente deixa de pagar aluguel. No aluguel era caro. Aí eu fui lá no meu irmão no Bela. Todo mundo conhece Bela aqui. Aí esse meu irmão tinha uma kitnet e tinha a casa dele em cima. E tinha uma marcenaria do lado. Não tem até hoje. E depois que ele fez a casa em cima, aí eu falei assim, mano, ele já estava, aí ele já não tinha feito a de cima ainda não, tá em obra. Falei, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem como ir lá no meu terreno fazer um barraco para mim? Eu vou tentar arrumar um cartão e comprar umas madeiras, tu faz um barraco para mim, eu boto um banheiro e eu não posso mais pagar aluguel. Estava um pouco desesperado, porque eu já tinha assumido, eu sou uma pessoa que assim, se eu assumir um compromisso, eu só não morro se eu morrer. Se Deus tirar minha vida, mas eu tento ir até o final. E se eu não conseguir, eu vou chegar assim na pessoa e falar, olha, aconteceu isso, eu vou dar uma explicação, vou dar uma satisfação. Porque às vezes a gente falha, a gente é ser humano. E aí automaticamente eu, com esse empenho de fazer logo um barraco, empolgado, meu irmão falou assim, mano, olha só, eu sei que você tem tuas coisas dentro de casa, tem máquina de lavar, tu tem teu sofá, tu tem guarda-roupa, tu vai ter que arrumar um jeito só de botar isso em algum lugar. Não vai fazer barraco se desesperar no terreno não, meu irmão. Tem uma kitnet aqui embaixo, assim, tá tirando o salão daqui, bota a tua kitnet aqui embaixo, aluga, fica com essa kitnet, não precisa alugar, não precisa pagar aluguel, junta o dinheiro aqui. Acho que no prazo de 3 anos, 2 anos, você já está com dinheiro para fazer tua casa lá no terreno, já deve ter até pago o terreno. Ele não sabia a minha situação, eu falei, mano, não vai ser só 2 anos, vai ser mais. Mas eu vou tentar juntar dinheiro e cair para dentro, trabalhando em ônibus, dirigindo ônibus. Eu fui ajudante de caminhão, fui ajudante da Coca-Cola, ralei muito. E automaticamente comecei a morar ali. Só que o que acontece? Eu tinha que entender que eu não podia me acomodar naquela situação que o meu irmão estava me dando. Até porque não se tratava só dele, se tratava da minha cunhada, dos meus sobrinhos também, que se casasse com alguém, que precisasse daquele, eu ia ter que sair daí. E o terreno estava lá parado e eu comecei aí. Só que aí, quando eu me mudei para lá, eu me desfiz de máquina, me desfiz de tudo. Só não me desfiz de uma Nossa Senhora Aparecida que tinha grandona. Aquela. Meu irmão falou que toda vez que chegar para a senhora, Satanás, tu vai sair daí. Ele fica, tu vai morrer, tu vai sair daí. O meu irmão que te adora, ele vai te ajudar, a me ajudar a te quebrar todo. Falava assim. E aí, automaticamente, ele vinha às vezes falar comigo e falava, mano, cada um sou cada um, cara. Tu tem tua fé, eu tenho a minha, tu tem tua religião, eu tenho a minha. Eu não entendia. A cegueira espiritual é uma coisa muito poderosa na nossa mente. A gente acredita naquilo, acha que aquilo tem força e não tem força nenhuma. E o meu irmão falava sempre comigo. E aí um belo dia, eu fui numa reunião lá em Araruama. E o meu sobrinho, que é policial, o cunhado dele é pastor, o Renato, não sei se vocês conhecem ele, filho do meu irmão também. O cunhado dele já era um homem de Deus, estava também já sendo usado por Deus para falar comigo. E naquele dia, eu estou lá, ele totalmente limpo, e o cunhado dele olhou para mim, eu não conhecia ele direito, ele falou assim, posso falar uma coisa para você, mano? Eu falei, posso falar da tua vida? Eu falei, pode. Posso mesmo? Eu falei, pode. Aí já foi a minha conversão, já começou a minha conversão ali. Ele falou assim, na oração dele ele falou assim, você vai ser um evangelista. Eita. Você vai ser um pastor. Aleluia. Esse cara tá maluco. Jurou, esse cara tá maluco. Você vai ser pastor? Tá doido? Só que entenda que não foi só uma coisa. Você vai estar no meio de bandidos, e bandidos vão se converter. Verdade. Você não vai ter medo de nada, você vai enfrentar. Porque quem está te levantando é o Senhor. Aleluia, Jesus. E assim, eu não acreditei em nenhuma palavra que ele falou. Não acreditei. E quando eu levantei, eu falei, pô, tu tá maluco mesmo. Sei que o Senhor orou pela minha vida aqui, mas... Só que eu, dirigindo um ônibus, entrava fora das pessoas, às vezes, aquele rapaz tocando um louvor, e ia lá na frente e falava, piloto, tu tem um chamado, hein? De novo isso também.
Os escolhidos não tem escolha, né? E aí, e eu falei, pô, esses caras estão malucos, cara. E aí, foi se apertando, foi se apertando. Aí apareceu um encontro numa igreja que eu comecei, que a minha cunhada frequentava, Nova Ebenezer. Hoje até falei com o pessoal de lá, estou fazendo um encontro de homens, vai começar amanhã. Nesse encontro foi um encontro que me converti lá. E aí eu fui nesse... Minha cunhada falou assim, Marquinhos, vai ter um encontro de família, numa fazenda lá em Cachoeira de Macacu. E eu queria que você fosse com a gente, tu e a Simone. Mas eu não queria que tu fosse pelo meu Deus, não. Vai pelo teu Deus. O teu Deus vai estar lá. E eu, naquela minha vida, porque ela usou as palavras certas. Eu acreditava num Deus e ela acreditava em outro Deus. Né? A gente acredita em Deus quando está no mundo. Eu fui, mas quando eu cheguei nesse encontro de homens, mais de 5 homens me seguraram para eu ir embora. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, quero ir embora. E assim, eu falei para o pastor Zimir, pastor, eu quero ir embora, isso aqui é uma palhaçada, não quero ficar aqui não. As palavras que eu falei, que eu usei ali, foi as mesmas palavras que eu vi vários homens usando naquele lugar, e a forma, o comportamento, a mesma coisa. Eu queria ir embora, e as pessoas segurando, e eu me emociono porque assim, a minha trajetória, quando eu lembro, eu já começo a chorar. E aí, dali, ele falou para mim assim, o pastor Zimir falou para mim assim, Marcos, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo aquele Siena ali? Aquele carro é meu. Eu prometo para você. Agora não tem mais como te levar no Rio, porque tá à noite, o ônibus já está indo embora, o ônibus já foi embora. E aqui é uma fazenda, a gente está dentro do mato, a gente está muito longe do Rio de Janeiro. Mas eu te prometo, tu acredita na palavra de um homem, então eu te dou minha palavra de homem. Tá vendo aquele carro ali? Amanhã de manhã eu te pego, te levo em casa. Só passa essa noite comigo aqui, com a gente aqui. Porque ele é um homem de muita fé. E a minha esposa chorando, minha cunhada também chorando, desesperada, porque nem todo mundo está acostumado a ver um ser humano tomar esse posicionamento. Não, mas ela estava confiando na minha conversão, minha cunhada. E aí, eu fui para o meu quarto. Me levaram para um quarto, separado da minha esposa, que era um homem nos quartos, mulher no outro e tal. Eu também não gostei daquilo, achei aquilo ruim, porque eu queria ficar com a minha esposa, achei que era um passeio. E aí, estou lá no quarto, e falei, pô, eu nervoso, o cara todo querendo dormir, os encontristas igual a mim, tudo querendo dormir, eu acordado para lá e para cá. E aí quando eu cheguei na janela, era 3 horas da manhã. O Espírito Santo de Deus me visitou naquele lugar. O Espírito Santo de Deus falou assim, olha, até aqui eu te trouxe. Daqui para lá, se você continuar como você está, você não vai ter mais vida. E passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha feito até ali, dos pecados, das coisas que eu tinha feito. E aquilo me deu assim uma mudança no meu coração, me deu vontade de sair pedindo perdão na fazenda toda. E foi o que eu fiz naquela hora, batendo na porta dos outros como um doido. 3 horas da manhã, batendo acordando os outros, me perdoa, me desculpa, as pessoas nem me conheciam direito. Eu como um doido pedindo perdão a todo mundo. E não foi nem a primeira palestra que me converteu. E aí de manhã o pastor Severino chegou e falou assim, e aí Marcão, vamos embora? Eu falei, não pastor, pelo amor de Deus, não tira daqui não. Me tira daqui não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Glória a Deus. Então vocês entendem que assim, é uma coisa muito... E aí ali eu ainda não tinha entendido que eu tinha um chamado, que Deus ia me usar para alguma coisa. Eu achava que eu ia ser só ovelha. Às vezes a gente pensa que a gente é só multidão, mas não. Deus quando separa discípulo, ele separa. Eu falei isso na igreja, eu falei, quantos aqui quer ser multidão e quantos aqui quer ser discípulo? E quando Jesus distribuiu os pães no monte, ele fala assim, vamos passar para outra margem. E ele fala isso com os discípulos, ele não fala isso com a multidão. A multidão vai embora, quando o povo vai embora. Então todos que estão aqui são discípulos, todos nós temos um chamado. E aí lá, eu trabalhando na minha vida inteira, trabalhando uma vez, eu peguei uma passageira, e ela, sabe que profeta de casa não tem honra, né? Minha cunhada Selma, antes dessa passageira, minha cunhada Selma, ela, num encontro também que eu fui para ajudar e o Simone para trabalhar, ela falando em línguas, ela falou assim, o Espírito Santo tomou ela e falou assim, mesmo eu já sendo crente, profeta de casa às vezes não tem honra mesmo antes de sendo crente, é ou não? Vê se escuta o crente falando, se às vezes não leva em conta, acho que aquilo ali é coisa da cabeça da pessoa. E como era minha cunhada, se tratava da minha cunhada, ela tinha as falhas dela, a gente tinha nossas diferenças, a gente se ama, mas tinha nossas diferenças, muitas coisas nela não aceitava. Então eu já estava naquele tipo de resistência, né? E ela virou para mim e falou assim,
Ela foi tomada pelo Espírito Santo e falou assim: olha, a tua patente não é baixa, a tua patente é alta. Não entendi nada. Eu falei: pô, como assim patente alta? Eu não estou no exército, já saí do exército, já tenho vários tempo. E aí, quando eu servi o quartel, eu fiquei pensando: você está falando, será que é de patente? Não. Pastor, quando eu desci, o Rafael, meu sobrinho, para quem conhece aquele pastor lá da Metodista, ele falou a mesma coisa que ela. Não tinha como ele ter falado com ela, porque ela ficou em cima, estava cuidando das mulheres. Eu desci, foi só ajudar a levar uma coisa. Ela falou comigo. E quando eu desci, ele falou a mesma coisa para mim. Balançou um pouco comigo, mas mesmo assim, eu falei: será que eles não combinaram antes, gente? Olha só. Falar, Meu Deus. mas cara, o incrédulo é assim. A gente não está incrédulo, a gente é assim. Mas aí Deus, ele quer te mostrar, porque não é porque ele depende de você, porque ele quer que você faça a obra. Ele quer que a gente faça a obra. E um dia eu peguei o meu carro, e eu peguei uma passageira em São João de Meriti. A mulher entrou no meu carro, nunca me viu, nem em estação evangélica, estava com o rádio desligado do carro. E ela sentou atrás com o filhinho dela, e ela bateu no meu e falou assim: moço, Deus está me comandando para falar uma coisa para o senhor. Eita glória. Falei: o que foi? Deus mandou dizer para o senhor não esperar reconhecimento humano. O óleo já foi derramado sobre sua cabeça. Você só tem que obedecer. Você tem que obedecer, só isso. Eu ouvi a minha voz e obedeci. Deus mandou eu falar isso para o senhor. E aí ali eu já estava começando a acreditar, só que eu tinha tido um problema com meu irmão sobre São Jorge, fazendo perguntas sobre São Jorge, meu irmão mais velho, que não é o Beba, é o outro, que ainda não se converteu, mas daqui a pouco ele vai se converter em nome de Jesus. Amém. E esse meu irmão, ele me fez uma pergunta sobre São Jorge, eu tive que responder ele. Ele perguntou se São Jorge era santo. Eu falei: é santo. Ele pode ser santo para você, mas também é pecador. Ele falou do pecado como eu e você. Então ali criou uma certa disposição. E eu, como estava no primeiro amor, eu não soube como explicar, né? Então talvez tenha magoado meu irmão. E eu fiquei triste com aquilo. Eu falei: pô, por que ele não acredita, cara? Eu já acredito nessas coisas todas. Só que a gente acha que as pessoas são igual a gente. Não é. Cada um tem seu tempo. Há tempo para todas as coisas. E aí, automaticamente, essa mulher, quando ela falou isso para mim, que eu cheguei frente ao condomínio onde ela ia entrar, tinha uma Blaze, um carro grande assim, com um São Jorge grande no capô. Moço, outra coisa que eu quero falar para o senhor: você está vendo isso aí? Esse carro é do meu pai. Então, o problema que o senhor teve essa semana sobre São Jorge, o senhor esquece. Mas eu não vi o destino do meu irmão. Aí eu falei: meu Deus do céu. Meu Deus. É assim, eu já entendi já, Ricardo. Aí eu já comecei a entender. Vocês veem como é que é? Não tem escolha. Você vai. Aí você não quer acreditar nas pessoas, mas Deus vai usar quem? Pessoas. E aí o bispo fez uma reunião de líder na igreja. Eu não sei se foi ensinamento, foi alguma coisa que ele fez na igreja que foi de liderança. Ele deu um curso pra gente lá, e quando acabou o curso, antes de acabar o curso, ele perguntou assim: quem aqui tem almeja ser pastor? E 8 levantou a mão. Eu fiquei quietinho ali, pelo amor de Deus, parece que não. Fiquei quietinho ali. Aí, quando acabou, ele me chamou: aqui, vem cá. Por que tu levantou a mão? Eu falei: pastor, cara, tu tem chamado, cara. Tu tem chamado pastoral. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, o senhor também. Lá vem ele. Vocês entendem que assim não tem para onde correr. Então, eu vejo que muitas pessoas estão na igreja querendo, almejando isso. Mas vocês entendem que isso é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre fugi disso. Porque eu vejo como o pastor sofre, eu vejo como o pastor Carlos sofre, eu vejo como a pastora sofre, eu vejo como a pastora sofre, eu vejo como que às vezes a gente se entristece com o ser humano. Só que quando Deus dá a direção, não tem jeito. A gente não tem jeito. A gente vai seguir a direção do Senhor. E assim, na Refúgio, eu vejo que às vezes a irmã Marlene está aqui, não deixa eu mentir, eu vejo que assim, tem muitas pessoas ali que querem chegar em cargos. Mas entenda que a ferramenta poderosa que o diabo usa contra a humanidade é o orgulho. Sim. Se você chegar num cargo eclesiástico, seja ele qual for, chegar num patamar na tua vida, num emprego, numa gerência, sabe? Você tem que entender que você é pó. Que se Deus quiser, eu costumo sempre falar isso. O apóstolo Paulo, ele fala que o espinho na carne, né? Se você, quando começa alguém te elogiar, alguém falar alguma coisa, você tem que pegar esse espinho e enfiar em você. Porque para você lembrar de onde Deus te tirou, você não era nada. Hoje, se você está sendo reconhecido pelo próprio Evangelho, é porque é o teu chamado. Não é porque pessoas estão te reconhecendo, é porque é o teu chamado. Sabe? E o Evangelho, ele é, quando eu falo pastor evangelista, todos nós somos evangelistas. Sabe? Todos nós, a gente não tem que parar de pregar o Evangelho, mesmo se não, agora eu sou pastor, não vou pregar mais. Agora o evangelista ele precisa de ajuda. E a gente tem que estar sempre se ajudando, sempre ganhando almas para o reino de Deus.
E assim, muitas das vezes a gente não entende. E assim, quando eu aceitei Jesus, acho que eu já falei isso uma vez aqui, eu fui muito atacado, porque as pessoas criavam uma expectativa da minha vida totalmente diferente da que Deus já tinha separado para mim. E acredito que com vocês é a mesma coisa. Da mesma forma que Deus separou para vocês uma expectativa, Deus já tinha separado para mim. Abra sua Bíblia aí. Aí Lucas. Eu tinha separado essa palavra, mas Deus já Lucas 14. Glórias. Lucas 14. Vou ler pouco para não estender muito. Amém, irmãos. Rapaz. Lucas 14. Quando eu me converti, fui muito atacado e automaticamente a minha família. Vocês sabem que o diabo ele usa sempre os da família, às vezes que não conhecem no processo da mesma fé que a gente, para poder entristecer o coração da gente, para poder a gente entender que ali agora é Deus, não é mais família. E aquelas práticas que a gente fazia com nossos irmãos, com nossa parentela, a gente fica até com saudade, né? Das brincadeiras, dos palavrões, das coisas que fala, mas quando você se converte, você vê que isso não cabe mais em você. Tudo isso já mudou, você é nova criatura. Aleluia. E lá em Lucas 14 vai dizendo assim, ó: e aconteceu num sábado, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eis que eles estavam espiando, os fariseus estavam olhando para ele. Eis que estava diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no dia de sábado? Quando eu peguei essa passagem, foi a passagem que eu comecei a ler porque eu estava no meu quarto chorando muito, e automaticamente eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu queria uma resposta de Deus. Eu conversando com Deus, falei: Senhor, por que você está me dando essa passagem aqui do homem hidrópico? E eu fui lendo. Aí aqui, essa passagem de Lucas 14, ela fala da forma que você chega no ambiente, a parábola dos primeiros assentos. Você tem que não se inclinar no primeiro banco, você vai lendo, você vai vendo, tem que se inclinar na última para não ser humilhado. Se você se inclinar no primeiro banco, ele pode chamar: olha, senta lá atrás, porque eu tenho um mais digno que tu para sentar aqui na frente, está tudo aqui. Então eu fui lendo, aí tem fala de cálculo, você calcular as suas finanças. E eu queria uma resposta de Deus, eu não tinha resposta de Deus. Falei assim: me responde, Deus, por que minha família está me atacando? Você vê que eu estava lendo um texto, Deus estava me direcionando para um texto, para ele poder me educar, me ensinar, e automaticamente lá na frente ele ia ter uma cereja do bolo para me dar. Aí quando eu cheguei no verso 26, vem dizendo assim, Jesus responde. Jesus entende que depois de ele dar uma aula de etiqueta nessa casa, de ele chegar e começar a pregar o evangelho, começar a ensinar, as pessoas ficam maravilhadas com ele, ficam tudo impactadas com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está ensinando. E aí quando chega no verso 26, as pessoas, ele está saindo já da casa, está indo embora. E aí a multidão quer ir atrás dele, querem seguir ele, querem ir atrás de Jesus, porque não entendem o propósito de Jesus. E eles estão indo porque nem tem de saber. Por isso que eu falo, quando você decide ser cristão, quando você decide aceitar Jesus, não é conversão ainda. Você decidiu. A conversão é com o tempo, de dentro para fora é com o tempo. Então muitas coisas vão ser levantadas para que você retroceda. E uma das coisas que estava levantando na época da minha vida para me retroceder era a minha família, era meus irmãos, minha mãe uma vez me estudou de casa. Falou: vai para casa, eu fui para casa. No dia seguinte tive que fazer a mudança dela. Então é assim, e a gente tem que entender, eu sempre falei na igreja lá no Mangueira, eu falei: gente, o crente quando ele se converte, quando ele aceita Jesus, ele tem que entender que a guerra não é carne e sangue. Isso tem que estar dentro da gente. A guerra não é carne e sangue, a guerra é principado e potestade. E aqui, no verso 26, vem dizendo assim, Jesus responde assim, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então ele está dizendo aqui, aí nessa hora que eu li isso, eu falei: Senhor, mas como aborrecer? Vou aborrecer meu pai, minha mãe, meus irmãos? Eu tenho que fazer isso? Não entendi um pouco. E o Espírito Santo Deus falou: não, filho, você não é mais a mesma pessoa. Aleluia. O que você fazia, você não faz mais. Amém. E as pessoas que faziam contigo vão começar a te cobrar para você fazer de novo, você não vai mais querer fazer.
Vocês entendem que é um processo? E aí hoje, as pessoas, pô, tu não interage mais com a gente, não vem mais com a gente. Eu falei, não interajo sim. Uma vez mesmo falou, pô, por que não dança mais? Eu dançava chave, dançava break, era magrinho, fazia tudo. Falei, cara, eu continuo sendo a mesma pessoa. Só que as práticas da gente muda, não é porque a gente quer. O próprio Espírito Santo de Deus, ele muda, gente. Amém? Amém. Então eu vou orar por vocês, vou orar peço oração também na minha vida, porque o lugar onde eu estou é um lugar um pouco hostil, mas porque ali não é nem hostil nem porque é dos bandidos, tá, gente? Porque é escola de samba, é mangueira, é muita macumbaria, muita feitiçaria. As meninas que estão na igreja lá falaram comigo que toda hora tem uma pessoa endemoniada, toda hora tem que estar indo numa casa, expulsar um demônio. Meu Deus. Então eu peço a vocês oração pela minha vida, pela vida da minha esposa, que também é uma guerreira, esteve sempre do meu lado, a Simone. Então eu vou orar. E que vocês se colocassem de pé, curvassem sua cabeça. Aleluia, Deus. E vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, Senhor. Eis aqui os meus irmãos em Cristo, Senhor. Aleluia. Senhor, revista cada um aqui, revista a liderança dessa igreja, pastor Cláudio, essa aqui. Senhor, revista, Senhor, com o teu poder, Pai. Esse lugar está precisando de guerreiros, Pai. E aqui tem se levantado um exército de oração, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que essa oração nunca pare, que essa casa de oração nunca pare. Porque nós estamos vendo, sim, dos olhos espirituais, as coisas que estão sendo mudadas no nosso lugar. Ô, Senhor, que de geração em geração, essas pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo. Ô, Senhor, que todas as igrejas representadas nessa sala de oração, Senhor, sejam alcançadas pela Tua glória, Senhor. Pelo maná que vem do céu para nossas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada vida aqui, por cada familiar, que nenhuma retaliação venha sobre nenhum. E nós entregamos no altar toda a peleja desse lugar, Pai. A peleja não é nossa, a peleja é Tua, Pai. Por isso nós dependemos de Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, fica à vontade nas nossas casas, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha nos revestir com o Teu poder, com a Tua armadura, Pai. Nós precisamos e dependemos, Senhor, totalmente de Ti, Pai. Senhor, muito obrigado por uma casa aberta, Senhor. Nós não viemos aqui para reclamar, nem para murmurar, nós viemos aqui para Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é um Deus bom. Muito obrigado pela minha vida, Senhor, pelo reconhecimento, Senhor. Muito obrigado, continua me sustentando a cada um aqui, Senhor. Eu te agradeço, essa minha oração eu ligo na terra para ser ligada no céu, em nome de Jesus. Amém. E amém.